Olá, queridos, graça e paz. Eu hoje estou trazendo esse vídeo aqui para o canal para tratar de um assunto de extrema importância para a nossa vida cristã. Você já se perguntou, ou já pensou, ou já analisou qual é a origem das tuas raízes cristãs? Eu agora há pouco aqui na biblioteca estava lendo uma matéria que dizia o seguinte: o Brasil tem aproximadamente 80% de sua população cristã. E dentre essa população existem 29.500 denominações diferentes. Se somos, queridos, 80% da população brasileira de origem cristã ou de tradição cristã, por que será que nós temos 29.500 denominações diferentes no Brasil? Então aí a gente começa a fazer a outra pergunta. Em seguida, a gente começa a se perguntar: será que eu conheço as minhas origens cristãs? Será que eu sei de onde vêm as minhas origens cristãs? E é importante que nós façamos essa pergunta, queridos, porque muitas vezes nós não entendemos a nossa fé, não sabemos de onde nós viemos, nem para onde nós iremos. Talvez nós estejamos num embalo, numa onda, que ela tem um espectro que você não sabe onde ela vai atingir. Por isso é importante que nós nos perguntemos: qual é a minha origem? De onde eu vim? Certo dia, um pregador na televisão, um pregador batista, ele dizia que ele é de tradição reformada. Queridos, os batistas nunca foram reformados, porque não participaram do movimento da reforma. A reforma protestante, no século XVI, ela teve suas origens com Martinho Lutero e com outros teólogos, menos batistas, não tinha batista envolvido em reforma protestante. Outro dia também eu vi um pentecostal dizer que ele era protestante. Protestante, querido, pentecostal nunca protestou nada. Os pentecostais nunca participaram de nenhum movimento de protesto, a não ser agora no século XXI, esses movimentos aí de Brasília, político, que eles estão muito envolvidos aí, mas protestante, o movimento protestante do século XVI, nunca participaram. Por isso é importante nós nos perguntarmos: qual é a minha origem? De onde eu vim? São 29.500 denominações, queridos. Será que há necessidade mesmo de tantas denominações? Por que será que existe tantos nomes diferentes de igrejas se nós adoramos o mesmo Deus? Será que é vaidade nossa? Falta de conhecimento? Qual é o impacto que isso traz para nossas vidas? Que imagem outras pessoas que talvez nem cristãos elas sejam, mas que imagem essas pessoas poderiam ter do nosso movimento? Muitas vezes, queridos, nós somos ganhos, digamos assim, somos ganhos para participar desse cristianismo que é tão maravilhoso. E muitas vezes nós somos levados por pessoas até que são bem intencionados, mas que não possuem nenhum conhecimento, nenhuma intimidade com a fé que ele professa. E isso é muito perigoso. Muito perigoso, porque o terreno em que a gente pode estar pisando, ele pode ser um terreno muito perigoso também. Porque nós
não temos o conhecimento profundo e muitas vezes nós nos pegamos pregando besteira, bobagem, heresias. Queridos, é interessante uma palavra do apóstolo Paulo quando ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer que é interessante que haja entre vocês heresias, para que os aprovados eles possam se sobressair. Então isso é muito importante, é muito interessante essa palavra do apóstolo Paulo e muito importante a gente analisar esse ponto. Muitas vezes eu fico pensando, será que esse excesso de denominações é necessário? Ainda que para que seja filtrado ali os heréticos. Mas a gente começa a analisar que as heresias, queridos, elas vão das denominações mais primitivas, como as históricas, até as modernas, as atuais, as neopentecostais. Não é particularidade de um neófito, são pessoas instruídas na fé. E você, vez ou outra, pega essas pessoas falando bobagem. Pessoas caminhando aí, rumo a um evangelho sem pé e sem cabeça. A Bíblia diz, o Senhor Jesus vai dizer que se um cego guia outro cego, ambos cairão num precipício. Então é preciso ter muito cuidado e fazer uma análise, se perguntar, mas espera aí, será que é necessário que tenha 29.500 denominações se nós todos somos cristãos? Será que não tem alguma coisa errada nessa situação? Se alguém hoje te pergunta, escuta, quais são as raízes da tua fé? Será que você está preparado para falar, para responder? Será que você pode dizer em poucas palavras qual é as raízes da tua fé? Nós somos um grupo batista e entre os batistas existem algumas teorias a respeito das raízes dos batistas. Existe a teoria de que os batistas vieram lá de João Batista, o JJJ, Jordão, João, Jerusalém. Existe uma teoria em que os batistas vieram dos anabatistas. E existe uma teoria que os batistas surgiram na época da Reforma. Então essas três teorias, elas são fortes no meio dos batistas. Eu particularmente não penso dessa maneira, dessas três teorias juntas. Eu acredito que só tem uma teoria. Os batistas, eles sempre foram batistas. Eles se descobriram e se desenvolveram e vêm se desenvolvendo no decorrer do tempo. E eles estavam lá no princípio com João, estavam lá com os anabatistas mesmo, e eles estavam lá no período da reforma, mas nunca participaram de reforma, nunca protestaram contra nada, até porque não viveram esse período de Martinho Lutero. Somos renovados, batistas renovados, porque participamos de um processo de renovação espiritual, cremos nos dons do Espírito Santo para os nossos dias de hoje. São todos os batistas assim, pastor? Não são todos os batistas assim. Alguns batistas, eles não creem que os dons do Espírito Santo, eles são para os nossos dias. Mas somos batistas. São pontos que eles não conflitam com a nossa salvação. São pontos teológicos. Somos batistas. Mas é preciso você conhecer mais profundamente as suas raízes. Escuta, por que eu tenho que embarcar na igreja do Cuspe Santo do Senhor Jesus, se eu poderia embarcar numa outra igreja que já tem um nome, a roda já está lá, só falta girar. Não precisa mais inventar uma nova roda. Já existe uma roda e essa roda só precisa ser girada. Não preciso mais inventar uma terceira roda para dizer que essa é a verdadeira roda. Aquela roda não prestava. Essa roda é uma roda que gira mais suave, mais macia. Não precisa. A roda já foi inventada. Se já tem uma igreja
X, uma igreja Y, uma igreja Z? Por que eu tenho que inventar uma quarta igreja? A igreja 3514, a igreja não sei das quantas. Por que eu já não prossigo naquele... Será que existe mais de 29.500 doutrinas diferentes dentro do cristianismo? Eu não acredito nisso, queridos. Então, dá uma revisada nas tuas raízes e verifica se realmente está normal isso contigo aí, se está legal, se as coisas estão caminhando dentro. Hoje a gente ouve muito a palavra evangélico, eu sou evangélico. Olha, cara, evangélico não quer dizer mais nada nos dias de hoje. Se você se denomina evangélico, isso não quer dizer absolutamente nada. Você pode ser um evangélico desde um tradicional até um evangélico debochado. Os pontos antagônicos, eles são muito longe um do outro. Então, ser evangélico hoje não quer dizer absolutamente nada. Eu sou crente, pastor. Isso também não quer dizer absolutamente nada. Que tipo de crente tu é? De onde tu vem, para onde tu pensa em ir? Então, ser crente, ser evangélico, isso já não está mais resolvendo nada no dia de hoje. Dá uma sondada, verifica que grupo de que raiz é esse grupo que tu pertence. E olha que eu não estou falando se você pertence a uma instituição ou não estou nem citando se você é um institucionalizado ou não, mas que tipo de grupo tu está seguindo, que homem que tu está seguindo, que mulher tu está seguindo, que teologia é essa que tu está seguindo? Será que tu já deu uma passada de vista nessa teologia? Existe fundamento nessa teologia? Quem é o fundamento da tua fé hoje? Já parou para perguntar? Se você fizer essa pergunta entre os cristãos, qual é o fundamento da tua fé? Dificilmente alguém vai responder. Se você fizer essa pergunta no grupo onde você está, eu acho que de 10, 2 vão te responder. As pessoas não sabem que o fundamento da fé dele é Cristo. Eles vão dizer que o fundamento é a teologia fulano de tal, é a Bíblia, é isso e aquilo. O fundamento da nossa fé é Cristo, queridos. Então, essa pessoa que eu estou seguindo, esse apóstolo, esse pastor, esse ser iluminado, esse homem de Deus, esse profeta, por que eu estou seguindo esse profeta? Como foi que eu cheguei nessa situação? Como foi que eu consegui chegar até o ponto onde eu estou hoje? O que me levou? O que me motivou? Quais foram as palavras? O que eu li? O que me influenciou? Você já se perguntou? Já parou para fazer uma análise? Você já leu outro material? Você já ouviu o contraditório? Você já ouviu o outro lado, a outra parte? Fez uma pesquisa? Deu uma analisada? Queridos, olha, isso não é pecado. Tem uma série de pessoas que acham que isso é uma blasfêmia contra Deus quando você tenta investigar a coisa mais a fundo. Não, a Bíblia diz que os bereanos eram um povo mais excelente. O apóstolo, o evangelista Lucas, quando ele abre o livro, o Evangelho, ele diz: olha, o excelentíssimo Teófilo, eu resolvi escrever essa narrativa acerca de testemunhos investigativos e oculares sobre o Senhor Jesus. Então, Lucas, quando ele começa a escrever, ele já diz logo: olha, eu não vi, mas peguei testemunhos de pessoas que viram, testemunhas oculares, e resolvi fazer uma investigação minuciosamente. Então, tu já se perguntou por que foi que tu caiu aí, se foi de paraquedas, como foi que tu chegou aí? Quais foram os passos e os critérios que tu avaliou para te chegar até essa denominação que tu está hoje aí? Tu já fez uma reflexão, se é porque era meu amigo? Tem pessoas que dizem: olha, essa pessoa é maravilhosa, pastor. Um dia terminei de pregar, o cara me abraçou e disse: pastor, a palavra foi excelente. Eu vou me congregar aqui com o senhor porque o senhor prega muito bem. Não, cara, você não pode se congregar aqui porque eu prego bem.
Você tem que se congregar porque você sentiu o amor de Deus na tua vida, porque você sentiu a presença de Deus na tua vida. Não é porque o pastor pregou bem. Quer dizer que se tu fosse num terreiro de macumba e o macumbeiro pregasse bem ali, desse uma boa palavra, uma boa apresentação, tu ia te congregar lá também. Não é por aí, queridos. Então, dá uma analisada, uma refletida. Por que é que eu cheguei aqui onde eu cheguei hoje, onde eu estou hoje? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou cegamente seguindo esses mandamentos, esse catecismo, quem sabe essa palavra, esse camarada, a tia profeta? Por que eu estou seguindo isso? Isso tem base bíblica, isso é sólido, existe fundamento para isso aqui. Tem pessoas que, queridos, ele só vai descobrir que aquilo estava tudo errado quando a coisa já estava para lá do Deus me livre. Então, você não precisa chegar para lá do Deus me livre para descobrir isso. Você pode descobrir isso antecipadamente. Existem muitas denominações maravilhosas, queridos, mas eu te garanto que a maioria, queridos, tem nada a ver com o nosso evangelho, não. Tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Deus, queridos. Tem muita gente aí que está viajando, e está viajando muito alto, porque isso não tem nada a ver com o Senhor. E nós não estamos aqui para apontar quem quer que seja, nós estamos aqui para te despertar. É tu que vai fazer essa descoberta, essa busca, é tu que vai empreender esse estudo, é tu que vai ter esse tempo de qualidade com Deus para te saber se isso procede ou não procede de Deus. Tu que vai ter que começar a se despertar. Será que realmente eu sou mesmo um evangélico? Será que... E o que isso representa para Deus? Será que eu estou nos caminhos do Senhor mesmo? Ou eu pensava que estava nos caminhos do Senhor? A Bíblia diz que Jó, queridos, Jó sofreu ali um bocado, hein? E no final da sua vida, no final do seu sofrimento, ele meditando ali, ele disse: olha, eu pensava que eu conhecia Deus, mas eu não conhecia Deus, não. Eu ouvi falar de Deus, agora sim, agora eu conheço Deus, porque eu tive uma experiência com Ele. Tem pessoas que estão aí na igreja há 20, 30 anos, eles não têm uma experiência com Deus, nunca tiveram nem um testemunho para dar, eles vivem de um testemunho dos outros, queridos. Está na hora de você começar a contar o seu próprio testemunho. Está na hora de você empreender uma jornada com o Senhor, rumo ao conhecimento, à intimidade. Tire um tempo de qualidade com Deus. Pergunte para Ele: será que é necessário, Senhor? Será que é necessário que eu reinvente a roda? Será que o período que eu estou aqui com essa roda, isso tem beneficiado meu próximo, meu irmão? O que uma nova roda, uma nova estratégia pode estar trazendo de bom para a minha comunidade, para mim? Isso é importante, queridos, a gente perguntar. Será que o que eu tenho crido realmente é no Senhor Jesus? Dias atrás eu vi uma conversa entre duas pessoas, uma conversa maravilhosa, que você ouvindo, uma conversa brilhante, mas eles não eram cristãos, querido. Tratava-se de um testemunho de Jeová e uma outra camarada que não tinha nada a ver com o cristianismo, mas falavam do nome de Jesus, anunciavam o nome de Jesus, mas eles não acreditavam que Jesus um dia tinha vindo em carne, como homem aqui na terra. Acreditava que Jesus até tinha vindo, mas que o Espírito Santo era uma força, uma energia forte, como uma energia nuclear. O outro já não acreditava mesmo em Jesus, mas ele acreditava que aquilo ali foi apenas uma transfiguração, uma teofania, não foi realmente Jesus, o Filho de Deus. Então, são pessoas que estão aí, queridos,
pregando maluquice, pregando besteira, heresias, e isso pode levar outras pessoas a cair nesse buraco. Então dá uma refletida, queridos. Procura saber se realmente você está no caminho. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Hoje a Bíblia está muito fácil de você encontrar. Tem os aplicativos de celulares para Android, para o iPhone. Você encontra a Bíblia lá para o seu computador. A Bíblia na livraria é uma Bíblia barata. Existem Bíblias de estudos maravilhosos. Estuda, lê a Bíblia. Abraça essa intimidade com Deus, queridos. Mas não deixa ser levado por uma pessoa que tu não sabe nem de onde veio e nem sabe para onde vai. Tu imagina que ela vá para algum lugar. Tenta se conscientizar e tenta tirar um tempo de qualidade com Deus. Eu tenho certeza que Ele vai falar contigo. E pergunta para Ele: Senhor, será que o que eu estou fazendo realmente procede? É da Tua vontade, Deus? Será que o que a Tua igreja, o que a Tua comunidade, o Teu grupo que Tu se reúne, eles estão preocupados com os irmãos que estão ali no entorno? Será que vocês têm algum projeto para esses irmãos que estão ali no entorno, quem sabe sofrendo, quem sabe desamparados, desabrigados? Hoje, por exemplo, deu uma chuva pela madrugada de bênção, querido, uma chuva muito forte. Será que você se preocupou com aquelas pessoas que estavam lá na praça dormindo, embaixo dos bancos? Como é que estão aquelas pessoas que estão ali sofrendo, pegando chuva, que não tem um teto? Tua comunidade se preocupa com eles? Ou tu não está nem aí para eles? É esse o cristianismo que tu pensa que tu foi doutrinado? Será que tu acha que tu foi eleito e aqueles que estão sofrendo é porque não foram eleitos? Será que não está na hora da gente fazer uma reflexão? Será que meus irmãos, cara, lá da igreja, do meu grupo, da minha comunidade, será que eles comeram? Será que tem alguém lá que hoje não comeu? Será que tem alguém lá que hoje precisou ir ao centro da cidade, resolver alguma coisa e não tinha dinheiro para um passe de ônibus? Você se preocupa com essas pessoas? Você sente o Espírito Santo te incomodando com isso? Ou você está preocupado em bater a tua meta no teu trabalho e ganhar o teu troco e no final do mês dar o dízimo para que tu entre numa nova campanha e nessa nova campanha tu ganha o dobro do mês passado e com esse dinheiro do dobro tu reinveste no dízimo para uma campanha maior e com isso tu vai crescendo e o teu irmão ele vai absorvendo ali, se absorvendo e vai diminuindo. Foi para isso que o Senhor te chamou? Será que foi com esse propósito que o Senhor te convocou para essa grande obra que Ele tem preparado? Começa a meditar nisso, queridos, e se pergunta várias vezes. São essas perguntas que movem o mundo, queridos. Será que esse evangelho que eu estou pregando, realmente ele procede de Deus? Um dia eu vi um espírito contrário dizer: olha, eu conheço Paulo e eu conheço Jesus, mas vocês eu não conheço. E aqueles espíritos contrários bateram muito naqueles jovens. Começa a te perguntar: será que eu estou no caminho certo, meu Deus? Eu precisava mesmo mais uma roda para 29.501 denominação? Ou eu poderia me agregar como uma força produtiva já numa denominação que se encontra em pleno desenvolvimento? Será que essa turma toda está errada? Seria preciso eu criar mais uma roda? Começa te perguntando isso, queridos. Que você possa fazer essa meditação, que Deus ele venha abrir os teus olhos e te revelar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. A minha oração é que você possa crescer
que você possa crescer sim nessa fé e que Deus possa se revelar para você. Estuda a Bíblia, meu irmão, minha irmã, estuda a Bíblia. Muitas vezes nós negligenciamos a palavra do Senhor. Haviam 2 jovens que iam no caminho de Emaús, tristes, cabisbaixos. Botaram o pé na carreira e foram embora e abandonaram o Senhor Jesus no dia em que ele morreu na cruz. Mas o que eles não sabiam é que Jesus tinha ressuscitado e estava no meio deles ali caminhando, ouvindo a conversa deles. E Jesus pergunta para eles: por que vocês estão conversando aí e resmungando, né? Tu não sabes? Tu pareces um turista que está aqui em Jerusalém, que não vistes que hoje morreu o Cristo, o Filho de Deus, o profeta do Senhor. E Jesus vai dizer para eles: sim, e daí? Por isso vocês estão tristes? Não, ele não ressuscitou. A gente pensava que ele vinha libertar o povo de Israel, mas nós nos enganamos. Jesus disse: como vocês são bobos, cara, como vocês são nessos. E Jesus vai ali, naqueles 11 quilômetros, dar uma aula teológica para eles. Vai lá em Lucas 24, passeia nesse texto aí, no caminho de Emaús, e tu vai ver Jesus dando uma aula teológica para aquela turma ali. 2 homens que botaram o pé na carreira. Quem sabe queriam inventar mais uma roda. Que o Senhor, queridos, te abençoe e te guarde e abra os teus olhos para que venhas conhecer verdadeiramente o Deus que você serve. Em nome do Senhor Jesus. Amém.